Você não está lendo a última aula, só para a gente trabalhou as relações de dispersão, as equações, as possíveis equações. Deixa eu dar uma olhadinha só para ver onde a gente terminou, João Vitor. Obrigado. Eu tinha deixado umas relações de comunicação para vocês fazerem, né? Então vou pegar aqui para a gente pegar um pouquinho. Segunda vez está na última parte. Ótimo, vou só pegar algumas que eu tinha deixado aqui. Então, na aula passada, nós tínhamos começado a introduzir dentro dos princípios, os conceitos fundamentais de mecânica quântica, e vimos que nós trabalhamos a relação dualidade de onda, a dualidade entre radiação e matéria, usando a relação de De Broglie, que é a relação que me diz que é associada a uma partícula, um momento linear P, nós temos um comprimento de onda, que é a constante de Planck, H sobre P. E aí a gente viu que isso faz a dualidade de partícula e onda, e isso nos levou, então, na mecânica quântica, a descrever a partícula livre por uma onda plana. Então, a gente usávamos a onda plana para descrever a partícula. Então, isso aqui é uma onda plana. A partícula, o significado de partícula vai estar no que a gente associa o vetor de onda, o movimento e a frequência da energia. E nós tínhamos trabalhado também que essa frequência ela é uma função do vetor de onda, ou do número de onda. Essa relação aqui a gente chama de relação de dispersão. E essa relação de dispersão, em termos de partículas, ela se traduz numa relação entre energia e momento. E aí nós vemos que na mecânica quântica usual, que é a equação de Schrödinger, a gente usa o fato de que a energia da partícula livre é a energia cinética newtoniana, não relativista, que é 2 sobre 2. E aí a gente introduzia a equação de onda, fazendo o chamado princípio da correspondência. A gente associa a posição da partícula, a própria posição, ela se mantém, porém aquilo que é o momento linear da partícula, na transição para a mecânica quântica, ele passa a ser representado por um operador, que é menos I, H cortado, derivada em relação a X. Então a gente tinha feito essa associação para poder, na mecânica quântica, descrever a partícula através de uma função de onda, que depende de T e de X, e essa função de onda satisfaz alguma equação de onda, que pode ser, por exemplo, a equação Schrödinger, da partícula, então seria menos H cortado ao quadrado sobre 2m, D2 dx2, que é o momento ao quadrado sobre 2m, isso aqui é energia cinética, isso aqui é o P2 sobre 2m, usando essa correspondência, mais um potencial aqui, V, X, então isso aqui seria a forma mais preliminar da equação de Schrödinger, que é a energia total, energia cinética, P2 sobre 2m, mais energia potencial, é a energia total, é a energia da partícula na mecânica quântica, ela é representada pelo operador IH cortado dt.
T. Então essa aqui é a chamada equação direta da mecânica quântica, que vem, né, no sentido de descrever as partículas agora sob a forma de uma onda de matéria que se difunde pelo espaço e no tempo. Nós trabalhamos outras versões da equação Schrödinger, nós mostramos que sempre que a gente tiver uma relação de dispersão, uma relação qualquer entre energia e momento, a gente pode converter numa equação de onda, fazendo sempre essa associação, substituindo o momento dessa forma, mantendo a posição como um operador, quer dizer, uma função multiplicativa. Então a gente trabalhou bastante na aula passada as relações de dispersão. Eu deixei também, vocês receberam aquele e-mail com as referências sobre relações de dispersão alternativas, né? Então tudo foi material da aula passada. E aí eu tinha para a gente treinar um pouquinho, vocês treinarem assim, coisas muito básicas da mecânica quântica, operacionais, a gente tinha trabalhado as relações de comutação. Então a gente sabia já, a gente já sabe que o comutador entre dois objetos, entre duas matrizes, ou entre dois objetos quaisquer, duas operações quaisquer, ele pode escrever dessa forma, AB menos BA. Nós também temos o chamado anticomutador, que a gente já tinha introduzido em situações anteriores, que é o anticomutador entre A e B, quando a gente estudou as álgebras de Clifford. Isso aqui é AB mais BA. E aí a gente tinha tirado uma relação básica, né, na mecânica quântica, que é o comutador. Todo objeto comuta consigo mesmo, por causa disso aqui. Então é claro, o comutador de x com x é zero, o comutador de p com p é zero, mas o primeiro objeto não trivial era o comutador entre x e o momento. Então na mecânica quântica, quando a gente multiplica, né, a posição pelo momento, isso aqui é diferente do multiplicar o momento pela posição. Porque esse objeto aqui já não é mais uma variável multiplicativa, mas se torna uma operação diferencial, uma operação de derivada. Então nós temos que entender isso sempre dessa forma. xp está atuando numa certa função. Então, xp atuando numa certa função, isso aqui é x menos i h cortado, a derivada da função em relação a x. Tem que sempre pensar dessa forma. xp atuando numa função. Porque o P é um operador diferencial. E aqui é a mesma coisa. Se eu for calcular então px, eu vou ter que pensar nisso como sendo px atuando numa função. P é menos i, h cortado, dtx. Então isso aqui vai estar atuando num produto. Então, a primeira derivada bate aqui dá 1. Então, esse primeiro termo aqui dá menos i, h cortado, vezes psi. O segundo termo, o x, a derivada passa para atuar aqui. Menos IH cortado, x, dψ, dx. E aí, então, se nós subtrairmos isso disso, xp menos px, atuando em psi, esse termo aqui cancela exatamente esse. E sobra esse cara com sinal mais. Então, a relação fundamental é essa aqui. O comutador entre x e p está o IH cortado. Então, na mecânica quântica, a gente começa a lidar com grandezas que não são mais comutativas, né? Grandezas simples na mecânica clássica, como a posição e o momento, elas deixam de ser comutativas, elas passam a ter relações de comutação. Então, o produto não é mais comutativo, dependendo das variáveis, né? Se for x com x, não tem problema. Se for p com p, não tem problema. Mas se for x com p, xp não é px. E aí, para treinar essas relações, a gente deixou essa relação aqui, x2 com t2. Vamos tentar ver isso aqui, ó. x2, t2. Então, a gente sabe quando a gente tem um comutador que envolve um produto, né? Nós já tínhamos visto que uma boa regra de trabalhar é sempre isso aqui. Imaginar que eu tenho, vamos dizer assim, um operador A comutando ou algo desse tipo. AB A, B, C. Vamos imaginar que a gente tenha essa situação, comutador de AB com C. Então a gente pode sempre escrever essa relação como sendo A, B, C por definição, menos C, A, B.
Mas agora eu posso ter o problema de A e B e C e B. Então eu vou introduzir, vou subtrair essa grandeza, BAC, e eu vou somar a mesma grandeza, BAC. Então não fiz nada, acrescentei zero a definição. Isso aqui é a definição do comutador e eu subtraí e somei esse termo aqui, que é a mesma coisa. Aí esse termo aqui eu coleto junto com esse aqui, então é menos B, perdão, eu tinha que fazer o contrário, C ou B, perdão. Eu tenho que pegar alguém que está aqui com alguém que está aqui. Então eu vou pegar, vou pegar esse termo aqui, menos ACB mais ACB. Faço essa operação aqui. E aí, o primeiro termo fica claro. Fica sendo A, eu coleto esse A com esse A e produzo o comutador de B e C. E nesse segundo termo aqui, o B fica aqui atrás, eu tenho o comutador de A com C. Eu tenho AC menos CA. Então a gente pode escrever esse comutador dessa forma. Sempre que eu tiver um produto, né, desse tipo, A, B, com C, então isso aqui fica A, comutador de B com C, mais comutador de A com C. É uma regra geral que a gente chama de expressão auxiliar, que a gente pode usar em muitos casos. Tá certo. Então vamos deixar isso aqui de lado, não sai do certo. Tendo visto isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer uma relação aqui, vamos acrescentar uma relação aqui, que é a seguinte, vamos calcular, botar aqui nessa relação, por exemplo, se eu calcular o comutador de x2 com p, suponho que eu quisesse calcular esse comutador aqui de x2 com p. Então, nós vamos imaginar, né? Então isso aqui para nós, por definição, é x2p menos px2. Porém, vamos lembrar, p é uma derivada. Então, sempre que eu tiver uma derivada, eu tenho que imaginar que a derivada atua numa função. Então, sempre que a gente for calcular um comutador onde tem um momento, a gente sempre imagina que eu tenho uma função teste aqui, e isso aqui vai ser calculado em cima de uma função. E aí, a gente pode realizar a operação. Então, isso aqui é x2, p é menos IH cortado dx. Então, eu vou ter menos IH cortado x2 dx, claro, atuando no si. Depois esse termo aqui, p é menos IH cortado. Então, isso aqui vai ficar mais IH cortado dx. Só que eu tenho que imaginar, dx à direita eu tenho x2 e tenho p por si. Então a derivada, ela está atuando, em tudo que está à direita. Então essa derivada aqui, ela vai poder se distribuir pela regra de Leibniz. O primeiro termo aqui vai ficar 2x psi. E o segundo termo vai ficar mais i h cortado de x2 d psi dx. Então se a gente comparar esse termo aqui, está sendo exatamente esse. Então, no final do processo, a gente ganha um 2, o resultado que a gente ganha é 2x psi. Então, esse objeto atuando em cima de psi dá 2x psi para qualquer que seja o psi. Então, com isso, a gente chega a esse resultado aqui, o comutador de x2 com p dá 2x. Alguém conheceu o computador de x2 com p? Não tem um H cortado, não? Antes do 2x? Aonde? Aqui tem. Ah, mas é errado. É IH cortado x. É errado. Porque aí 2 IH, então é IH cortado. É 2 IH cortado. Não posso não ter um IH cortado. 2x. Então esse é o computador. Obrigado. Bom, então eu sei o computador de x2 com p, mas eu estou precisando do computador de x2 com p2. Então aqui eu tenho dois operadores de momento. A gente pode fazer na força bruta. Deixa eu apagar isso aqui. Tem dois modos de fazer. A gente pode fazer na força bruta. Deixa eu apagar isso aqui agora. Então, imaginando sempre que nós temos uma função teste, a gente sabe que P2 é o operador de derivada duas vezes. Então, esse aqui vai ser x2
menos IH cortado, menos IH cortado. Então dá um menos H cortado ao quadrado. E aí eu vou ter DDX, DDX. DDX eu vou representar assim. DDX, psi. E aí o termo revertido é menos P2, X2, psi. Agora vamos lembrar, quem é P2? P2 é menos H cortado ao quadrado, DDX. Vai ficar assim, mais H cortado ao quadrado, DDX é a derivada segunda, né? DDX é DX ao quadrado, DDX. Então aqui a gente tem a derivada segunda de um produto de funções, f vezes g. A gente sabe que a derivada segunda, ela não satisfaz exatamente a regra de Leibniz. A derivada segunda do produto é a derivada segunda do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada segunda do segundo, mais duas vezes a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Então só ter esse cuidadinho aqui. Então a gente pode realizar essa operação usando essa regra aqui, seria uma extensão da regra de Leibniz para a derivada segunda. Né? Então vamos lá. Então, vamos calcular isso aqui. Isso aqui dá para nós, H cortado ao quadrado. Derivada segunda de x2. A derivada primeira de x2 é 2x. A derivada segunda de x2, quer dizer, a outra derivada, então está 2. Então, primeiro termo vai dar um 2. D2 é derivada segunda de x2 dá 2. Então vai produzir 2, H cortado ao quadrado, vezes psi. Mais x2, H cortado ao quadrado, x2, derivada segunda de psi. E aí agora o termo distributivo. Duas vezes H cortado ao quadrado. Aí, a derivada primeira de x2 dá 2x, né? E a derivada primeira de psi, né? 2x de psi, tá? De psi dx. Oi? Beleza, então, esse termo aqui, que, né, que é a derivada segunda x2, blá, vai cancelar esse aqui. Tá certo? Esse termo aqui cancela esse. Então, o primeiro termo aqui está dando para nós 2, está esse termo que sobra, então 2, H cortado ao quadrado, psi. E depois, sobra esse termo aqui, que é mais 2, 4, né, na verdade, 4, H cortado ao quadrado, x, né, ddx de psi. Sobra isso aqui. Agora, ddx do psi, a gente pode agora. Quem é ddx do psi? Vamos botar isso aqui. Eu poderia escrever isso aqui, bom, deixar assim, né? Ddx do psi, isso aqui eu posso botar, quer dizer, eu sei que menos i H cortado ddx é o momento. Então, ddx menos i multiplico por i aqui, multiplico por i aqui, daí sobre H cortado momento. Então, esse termo que está aqui, eu vou substituir, para o caso seguinte, 4H cortado ao quadrado, 4H cortado ao quadrado, x. Mas quem é ddx? É i sobre H cortado. E psi. Então, a gente pode dizer que no final de tudo, né, esse psi ficou aqui, esse psi ficou aqui, então que esse computador está dando para nós 2H cortado ao quadrado e esse H cortado ao quadrado suporta, depois vai ficar 4IH cortado mais 4IH cortado, 4IH cortado x. Pode ter esse computador. Tá dando isso. Vamos fazer uma outra coisa aqui agora.
fazer ele de um outro modo, usando aquela relação. Vamos dizer que eu quero calcular, eu conheço esse comutador aqui, ó, eu conheço o comutador de x2 com t. Nós acabamos de ver agora, dava o quê? Dava 2iH cortado, né? Daí H cortado 2x, né? Então 2 e H cortado x, isso? Não, 2. Ah, 2, tá. 2iH cortado no computador que a gente acabou de calcular. Vamos aplicar aquela expressão, eu conheço o computador de x2 com t, mas eu preciso do computador de x2 com t2. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos colocar esse x2 t2, né? O comutador, né? Quando eu troco a ordem, o comutador de x2 com t2 é menos, né? Então vamos colocar assim, então é o comutador de x2 com t. Vamos pensar nesse, então eu conheço o computador de x2 com t, mas não com t2. Então vamos fazer uma expressão parecida com aquela. Vamos dizer que eu tivesse essa estrutura. Eu tenho um operador A e um produto de BC. Então vamos usar a mesma definição de comutador, como ABC menos BCA. Agora eu preciso comutar A com B e A com C. Então eu subtraio aqui o menos A menos BAC e somo BAC. Somo e subtrai. Então eu vejo que eu preciso comutar essas duas grandezas. Então eu já sei, eu subtraio para poder produzir o comutador e somo. Então o primeiro termo fica o comutador de AB C. E esse termo aqui, o B fica na frente, mais B, comutador de A com C. Então a gente pode usar essa expressão aqui, ó. x2tp, isso aqui faz o papel do x2, isso aqui faz o papel de um p, isso aqui faz o papel de um p. Então eu vou produzir x2pp mais p x2p. Então, como eu conheço o comutador de x2 com p, eu poderia, em vez de fazer todas aquelas operações de derivar, usar esse resultado aqui, mas aplicado usando esse resultado auxiliar. Porque aqui eu não tenho só p, eu tenho pp. Então eu tenho esse computador, eu conheço o computador desse com esse, automaticamente eu tiro esse. Então eu vou fazer o computador de x2 com p vezes p. Mas o computador de x2 com p, né? Computador 2, né? O computador de x2, isso, né? x2 com p, né? x2, tá certo, né? X2 com p é 2iH cortado x. Então esse computador aqui está dando 2 e H cortado x vezes p. E o outro computador está dando esse D. Quem é B? D também é B. P, 2 e H cortado x. Agora, observe que esse P aqui, se eu quiser chegar a esse resultado aqui está diferente desse. Mas por quê? Esse resultado aqui tem XP. Esse resultado aqui tem um XP, mas aqui ele tem um PX. Mas lembrem-se que XP é diferente de PX. Eu não posso somar isso aqui e dizer que isso aqui é 4 e H cortado XP. Porque X e P não comutam. X está na frente do P, mas aqui o P está na frente do X. O que nós sabemos? Nós sabemos que, pela regra fundamental do computador de X com P, nós sabemos que X vezes P menos P vezes X dá IH cortado. Então agora eu posso substituir. Eu sei que PX, eu jogo PX para cá, então, PX é a mesma coisa que XP menos IH cortado. Isso eu posso escrever. Quem é PX? PX é XP menos IH cortado. Então nessa expressão aqui, eu substituo. Eu vou bater 2IH cortado. Mas para trazer, isso aqui está certo? Está certo. Mas eu quero colocar naquela forma, eu quero colocar o P sempre à direita, porque o P é derivado, ele já vai agir direto em cima do que ele tiver que atuar. Ele não vai precisar passar pelo X, bater no X e depois bater no outro. Fica mais simples, colocando tudo que tem derivada mais à direita, porque a derivada já pega a função teste. Então é só usar aqui que PX é a mesma coisa que XP menos IH cortado. Então, esse termo aqui, ó, 2IH cortado XP com 2IH cortado XP, agora dá 4IH cortado XP. E esse termo aqui, menos I vezes I, dá 1, então fica 2H cortado ao quadrado.
2h cortado ao quadrado. Então, fazendo daquele modo direto, a gente obtém esse resultado. Fazendo desse modo, aplicando, né, esse resultado que eu já conheço, usando isso aqui do chamado comutador duplo, no comutador com produto, então eu não ganho exatamente essa expressão por causa desse resultado aqui. Eu tenho P em cima de X e não X em cima de P. Então, para lembrar que Px não é XP. Então, a gente sempre que tiver que trocar a ordem entre X e P, eu tenho que obedecer a essa relação aqui. Tá? X e P não comutam, não são variáveis comutativas. Só lembrar esse fato na mecânica quântica. Então, esse computador está calculado aí também. Então, beleza, a gente sabe X2 com P2, né? A gente já fez. Vamos fazer agora esse comutador aqui. Uma função f de x qualquer, comutador com P. Então vamos pensar. Usando sempre a definição, a gente não se engana. Então isso aqui é f de x, P. Quem é P? P é menos I, H cortado, dx. Menos P, é menos I, H cortado, dx, f de x. Só que, lembrando, sempre que eu tenho esses operadores de derivada, eu tenho que imaginar que isso tudo está atuando como uma função direta. Então sempre que eu calcular um comutador assim, eu imagino que eu tenho uma função teste aqui. Então, eu tenho essa função teste aqui e eu tenho essa função teste aqui. O primeiro termo não tem nenhum problema, ele dá menos I, H cortado, f de x, derivada x de psi. O segundo termo é que eu tenho que ter o cuidado, porque essa derivada está atuando em tudo que está à direita. Então, eu vou ter mais IH cortado, vou produzir a derivada de f, então vai aparecer aqui um f' de x, vezes psi. E depois eu vou ter mais IH cortado, f de psi dx. Então, esse termo aqui, cancela o terceiro. E aí sobra no final do dia esse termo aqui. Então, isso psi é igual a isso psi. Então, psi é a função teste. Eu tiro o psi e aí eu cheguei à conclusão que esse computador aqui ele dá simplesmente IH cortado, que é derivada da função. Então, lembre-se, esse resultado, quando aqui era x, ficava xp. Quem é a derivada de x? A derivada de x é 1. Então, ficava o IH cortado. A gente reproduz um caso simples, que é quando f de x é igual a x. Então, se aqui eu tiver o computador, então sempre que eu tiver na mecânica quântica uma coisa desse tipo, né? Se eu tiver algo do tipo assim, P vezes f de x, né? Eu não posso dizer que P, então P vezes PF de x é diferente de f de x vezes P. Tem que usar sempre esse resultado. Eu tenho que pensar que f de x, P, menos P, f de x, é esse resultado. Isso aqui é o comutador. É I, H cortado, f' de x. Então, se eu quiser substituir PF de x por f de x vezes P, eu tenho que levar em conta esse termo. Então, eu jogo isso aqui para lá. Então, P, f de x. Opa, bom dia. P, f de x é f de x, P. Você está corrigindo, né? Estou dando os exemplos aqui, tá? Estou pegando os exemplos. Então, PF de x é f de x, P, menos H cortado, f' de x. Então, na mecânica quântica, esse produto aqui, né, quer dizer, se eu multiplicar o momento por uma função de x, não é lícito eu usar as regras da mecânica clássica. A mecânica clássica é PNV. Então, tanto faz, eu posso botar NV aqui, mas na mecânica quântica não. P não é NV, P é uma operação de derivado. Então, eu tenho que imaginar que PF de x tem que satisfazer sempre essa relação aqui. Então, se eu quiser trocar a ordem, né, de P de qualquer função de x ou de qualquer função de x com P, eu tenho que obedecer a essa relação. É uma nova álgebra, a gente está aprendendo, é uma nova maneira, é um novo modelo, uma nova teoria física, onde nós estamos aprendendo a matemática básica para poder operar nessa teoria. E a matemática básica que a gente opera nessa teoria agora é nós vamos estar trabalhando com espaço de funções, né? Então vamos começar a trabalhar com variáveis. Na mecânica quântica, as variáveis dinâmicas, elas não necessariamente obedecem a uma regra de comutação. Então, x vezes P, né? P vezes x é diferente. Eu não posso mais usar a comutação.
Então, f de x. Agora vamos fazer f de x P2. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente pode fazer. A gente pode imaginar, por exemplo, f de x P2, ou eu uso essa expressão, essa regrinha aqui. Isso aqui é o P2, então eu conheço f de x com P, então eu faço f de x PV, que é o P2, ou eu posso aplicar a força bruta também, usar a definição, né? Pode fazer, usar a definição direta. f de x P2. P2 é menos h cortado ao quadrado dx dx ao quadrado. Isso aqui é o P2. Então, f de x P2 atuando no psi menos P2, que é menos h cortado ao quadrado, então mais h cortado ao quadrado, f de x, P2, que é dx ao quadrado, isso aqui é o P2, menos P2, f de x, estou usando aqui a definição do comutador, estou falando, f de x vezes P2, ó, f de x vezes P2, eu só trouxe o h cortado ao quadrado para cá, menos P2, mais P2, f de x. Então, aquilo que é nada fazia, a derivada já está atuando no psi. Aqui é o único cuidado que a gente tem que fazer é usar de novo aquela regra tipo Leibniz. A derivada segunda de um produto é a derivada segunda do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada segunda do segundo, e mais duas vezes o primeiro, duas vezes a derivada do primeiro, então a derivada de f de x é o f de x, vezes a derivada do segundo, vezes dx do psi. Então usamos aqui a regra de Leibniz para a derivada segunda. E aí agora a gente vê que esse termo aqui, menos h cortado ao quadrado, cancela esse termo aqui, mais h cortado ao quadrado é f de x. Então esse termo aqui desaparece. Esse termo aqui vai sobrar um h cortado ao quadrado, derivada segunda de f. Vai sobrar esse termo aqui. H cortado ao quadrado, f duas linhas, derivada segunda de f de x, vezes psi. Psi livrezinho. A derivada está toda em cima do f. Agora, nesse termo aqui, não. Aqui vai aparecer um 2h cortado ao quadrado, derivada primeira do f, mas aparece a derivada do psi. Sobra esse termo aqui. O psi não fica sozinho, fica ali. A gente vai fazer aquela história que a gente fez até agora. Quando eu tenho a derivada do psi, então a gente sabe que a derivada do psi é a mesma coisa que i sobre h cortado p psi. Né? Vamos lembrar disso aqui. E é menos i h cortado p dx. Então, se eu multiplico por i aqui e divido por h cortado, eu tenho essa relação. A derivada em x é a mesma coisa que i sobre h cortado p. Então, esse termo aqui eu posso derivada em x aqui, será i sobre h cortado p psi. Então, eu tenho psi, psi. Então, eu posso dizer que esse comutador de f de x com p2, no final de tudo, ele dá para nós h cortado ao quadrado, f duas linhas de x, segunda derivada de x, mais um termo que vai ser mais 2i h cortado, 2, isso, h cortado fica em cima, f linha, de x vezes p. Então, sobra o p. Esse é o comutador de f de x com p2. Legal? Vamos ver agora esse aqui. Esse aqui é um pouquinho mais delicado, porque isso aqui é uma função no momento. Então isso aqui é uma função das derivadas. O que significa? Na mecânica clássica, eu posso pegar uma função f de p, dizer f de p é p, posso pegar f de p, sei lá, é alfa p2, não importa. Eu posso pegar uma potência, um polinômio em p, por exemplo. Mas na mecânica quântica, f de p, na verdade, esse objeto aqui, né, f de p,
Isso aqui na mecânica quântica seria uma função f de menos i h cortado dx. Então eu teria um objeto que é um conjunto de derivadas. Então vamos pensar um exemplo muito simples, só para a gente ganhar um feeling do que está acontecendo aqui. Imagina que f de p fosse p. F de p é uma função de p. Vamos pegar o caso mais simples. Se f de p, por exemplo, se f de p fosse uma função constante, uma constante comuta com x, obviamente, que eu teria x vezes alfa menos alfa vezes x. Então uma constante comuta com uma variável. Mas se f de p não for uma constante, for linear em isso, suponhamos que f de p seja p. Se f de p é p, a gente sabe que isso aqui dá para nós x com p. Nós já conhecemos, é o nosso amigo básico IH cortado. Se o f de p for p. Agora, suponhamos que o f de p seja uma função quadrática. Suponhamos que o f de p fosse p2. Então eu teria que calcular esse comutador, o comutador de x com p com p. Ó, nós temos essa regra aqui, ó. Quem é o comutador de f de x com p2? Aqui, ó. O comutador de f de x com p2 está aqui. Você tem que calcular. Isso aqui é o f de x. F de x é x. E isso aqui é o p2. Se por acaso f de p fosse o p2, eu venho aqui para essa regra de cima. Então eu sei que o comutador de x com p é h cortado ao quadrado vezes a derivada segunda de x. Essa derivada segunda de x é zero. Então vai sobrar esse termo aqui, que é 2i h cortado, a derivada primeira de x, que é x, que é 1 vezes p. Então, se o f de p fosse p2, esse comutador ia dar 2i h cortado p, certo? Então vamos pensar o seguinte, né? A gente pode fazer isso aqui. Vamos fazer a seguinte situação, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui um instantinho só. Então nós estamos entendendo que para eu fazer esse comutador aqui, eu tenho que ter uma ideia de quem é f de p. Porque dependendo de quem é f de p, eu sei quantos operadores de derivada estão atuando em x. Vamos supor uma outra situação. Vamos supor que eu pegasse, deixa eu apagar isso aqui, que eu pegasse f de p igual a p3, só para a gente ter uma ideia. A gente vai começar a fazer esses testes para a gente poder depois generalizar. Vou apagar isso aqui. Vamos imaginar que f de p fosse p3. Qual é o caso? F de p é p3. Então eu teria esse comutador aqui. Eu teria o comutador de x com p3. Então como é que eu faria esse comutador aqui? Esse comutador aqui é 3 derivadas. Seria, na verdade, a composição de 3 derivadas. Vamos pensar o seguinte, ele seria x p3 psi menos p3 x psi. Então, eu sei que isso aqui são 3 derivadas. Esse termo aqui eu não preciso nem me preocupar, porque as 3 derivadas não estão atuando. Isso aqui me daria menos i h cortado a terceira potência. Isso aqui me daria menos i h cortado a terceira potência, que é o que? Isso aqui é menos i h cortado de dx. Aí o x está aqui, e aí eu tenho a derivada terceira do psi. E aí aqui eu tenho, mesma coisa, menos i h cortado a terceira. Tem esse menos i h cortado a terceira potência. Só que agora eu teria P3 são 3 derivadas, derivada atuando em x psi. Então como é que eu faço 3 derivadas? Vamos fazer. Faz a primeira derivada. 3 derivadas. Derivada primeira. Então isso aqui é ddx. A primeira derivada é derivada de x, que é 1 vezes psi, mais x psi. Tirei a primeira derivada de x psi. Vamos tirar a segunda derivada de x psi. Tira uma derivada disso. Então vai ficar psi' mais psi' mais x psi duas vezes. Né? Seria a derivada disso aqui. Então a derivada do primeiro mais a derivada disso. A derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, a derivada do segundo. Vamos dar um 2 psi. Agora tem que ter a terceira derivada. Se eu tirar uma outra derivada, então estou tirando
3 derivadas agora. Se eu tirar a terceira, aplicar a última, aqui eu apliquei uma derivada. Daqui para cá eu apliquei uma derivada. Daqui para cá eu apliquei a segunda. Agora eu vou aplicar a terceira derivada. Vai ficar 2, sim, duas linhas. Mas a derivada disso agora. A derivada de x é 1. Psi duas linhas. Mais x, psi, 3. Então a gente viu que esse termo aqui vai dar 3 psi duas linhas. Isso, vai dar 3 psi duas linhas. Vamos botar aqui. Perfeito. Então, só que agora eu tenho que acertar esse bom, vamos deixar esse menos. Então, esse menos IH cortado ao cubo aqui, ó. Então, eu tenho esse termo aqui, ó, vai cancelar. Todo mundo vendo? Porque ele vai produzir, ó. Menos IH cortado à terceira potência, x psi 3 linhas. E esse aqui vai produzir menos a mesma coisa, ó, menos IH cortado à terceira, x psi 3 linhas. Então, esse termo aqui, ele sai do jogo junto com esse. Então vai sobrar apenas isso aqui, quer dizer, essa operação aqui no final do dia, isso aqui, ó, vai. Isso aqui deu para nós 3 psi duas linhas. Certo? Então a operação que a gente ganhou aqui no final de tudo foi menos, vamos dizer, menos i a terceira potência é menos i ao quadrado vezes menos i. Menos i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos i dá i. I vezes menos dá menos i. Não sobra no final o menos i, certo? Por causa disso, a menos i a terceira é menos i ao quadrado vezes menos i. Menos i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos i dá i. I. Pois se não menos, dá menos i. H cortado a terceira. E aí sobrou para nós 3 psi duas linhas. Então, esse 3 psi duas linhas, ele está dando para nós, na verdade, o que é um psi duas linhas? O psi duas linhas, na verdade, são duas derivadas do psi. Isso aqui é menos i, h cortada a terceira, 3, derivada x do psi, a derivada segunda do psi. Mas a gente sabe que cada derivada é i sobre h cortado p. Então eu vou ter menos i, h cortado a terceira, 3. Aí aqui eu vou ter i sobre h cortado p. Aqui eu vou ter outro i sobre h cortado p. Então eu vou produzir aqui no final do dia um p2 psi. Então, vamos ver. Então isso aqui vai produzir menos i com i dá 1, vai ficar um i. Tem um 3 que sobra, h cortado, p2. Então esse computador, se o f de p fosse o p3, esse computador também não seria zero, ficaria dando para nós 3 i, h cortado, p2. Certo? Tá? Legal? Então, professor, numa fórmula mais geral, Isso. Parece o derivado. Vai aparecer sempre derivado. Então a gente está vendo que vão aparecer, ó, o que está acontecendo? O que eu estou observando? Eu estou observando que uma potência, quando a gente tinha x com P2, então para lembrar, quando a gente tinha x com P, dava i h cortado. Quando a gente tinha x com P2, é esse aqui, né? Se f de x igual a x com P2, esse termo aqui dá zero. Né? E aí ficava esse termo aqui. 2, se o f de x for x, o seu termo fica 2i cortado p. 2i cortado p. Esquece a palavra psi. Então a gente está vendo que o que está acontecendo basicamente? Esse t, ele dá conta de um x, ó, daí i cortado. Aqui é o p2. Um t dá conta do x, sobra um p. Então, e aí eu vou ter esse t aqui, está produzindo sempre esse 2i cortado. Quer dizer, esse i cortado, ele está, na verdade, replicando isso aqui. É sempre um t pegando um x e sobrando outros p's. Aqui, a mesma coisa, eu tenho esse coeficiente 3, o i cortado é um p e sobra um p2. Então, vamos pensar o seguinte. Então, a gente já está começando a perceber que à medida que as potências de t vão crescendo, eu vou usando um t para consumir o x. E os demais t sobram. Então, vamos imaginar
Uma função, vamos imaginar que f de p, agora eu não vou deixar, vou pensar só numa função, mas eu vou pensar num polinômio. Vamos imaginar que eu tenha f de p, uma função que eu possa expandir em série. Está acostumado a pegar, por exemplo, uma função f de x, e a gente pode expandir em série de Taylor, né? A gente sabe que isso aqui é somatório, com n que vai desde 0 até infinito, né? De a derivada, por exemplo, n, a enésima derivada da função, a enésima derivada da função calculada no ponto zero, vou colocar assim, né? X elevado a n sobre n fatorial. Né? A gente sabe que ele pode expandir uma função desse modo, né? uma série de potências em torno do ponto zero, por exemplo. Então vamos imaginar que a nossa função f de p seja uma função desse tipo. Eu tenho a minha função f, vamos imaginar que eu tenho uma função f de p que seja uma função polinomial, uma função que, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, f de p um polinômio. Então, eu poderia ter um polinômio desse modo, vou colocar assim, somatório em n, 0, né? Vou ter um polinômio em p. Então, um polinômio em p, um polinômio pode começar, então, vamos dizer, ele vai ter um coeficiente, vou colocar assim, um a n, e p elevado a n. Né? Então, eu vou ter um polinômio que vai ter a 0, p elevado a 0 é 1. Então, uma constante, mais um termo linear, mais um termo quadrático, mais um termo curvo. Então, digamos que essa função f de p seja uma função polinomial do momento. Tá? Pegando então essa, poderia até colocar, se vocês quiserem, então, em vez de colocar uma função f genérica, vamos colocar aqui p de polinômio. Digamos que eu tivesse o comutador, vamos modificar o problema desse modo, o comutador entre x e um polinômio t nos momentos. Então, suponhamos que na mecânica clássica eu tivesse uma função f de p, eu estivesse compondo um polinômio no momento do mv. Então, para nós, eu botei isso aqui, então para nós, p de p, então isso aqui é um polinômio no momento. Então, isso aqui para nós significa somatório em n, que vai desde 0 até infinito, de a n, p elevado a n. Claro, p elevado a n, então agora p. Então, eu posso ter a potência 0, né? A 0, a 1, então tem um polinômio completo, como se eu tivesse isso aqui. A 0 é uma constante, mais a 1 vezes p, mais a 2 vezes p2, que a gente já fez, mais a 3 vezes p3, e aí vai subindo, né? Vamos generalizando. Então, vamos dizer que eu queira fazer isso aqui. Então, a gente vai ter que fazer esse comutador. Eu teria que fazer o comutador de x, então vamos fazer isso aqui. Minha ideia seria fazer o comutador de x com um polinômio em p. Quem é esse polinômio em p? Somatório, né? Em n, que vai desde 0 até infinito, de a n p. Nós sabemos que o comutador entre uma função e uma soma, quer dizer, o comutador é linear. Significa o seguinte, que o comutador de x com a mais b, o comutador entre a e b mais c, o comutador satisfaz a regra de linearidade. Por quê? Pela definição, isso aqui é a que multiplica b mais c, menos b mais c, que multiplica a. Então, esse primeiro termo dá ab mais ac. O segundo termo dá menos ba menos ca. Então, a gente está vendo que o comutador de a com b mais c é o comutador de a com b mais o comutador de a com c. Então, o comutador é linear. A mesma coisa vale aqui. Se eu tiver um comutador de a mais b com c, isso aqui vai ser a mesma coisa que o comutador de a com c mais o comutador de b com c. Lembre-se, porém, que o produto isso não é válido. Nós temos calculado isso ainda agora. Se eu for calcular esse comutador, isso aqui não é a vezes o comutador de b com c mais b vezes o comutador de a com c. Nós vimos que isso aqui era a bc, né? Menos b mais b ac, algo desse tipo. Então, o comutador se quebra, né? Ele não satisfaz essa regra. Então, o comutador é linear, tanto nesse termo quanto nesse termo. Então, o comutador, né,
de um objeto com uma soma é a soma dos comutadores. Então, aqui nesse caso aqui, como isso aqui é o comutador disso com vários pedaços, nada me impede de colocar esse somatório para fora. Significa que eu tenho que fazer um comutador desse com cada objeto. Então, eu posso escrever, por aquela regra da linearidade do comutador, o comutador de um objeto com uma soma é a soma dos comutadores desse objeto com esses termos da soma. Então, eu posso escrever isso como essa relação assim, ó, n que vai de 0 até infinito, e o comutador de x com Pn. Posso escrever isso aqui pela regra da linearidade. Porque quando eu tenho uma soma aqui, né, de que aqui, o comutador de uma coisa, de um objeto com uma soma, é a soma dos comutadores. É esse cara, quer dizer, é A com B mais A com C. Claro, isso aqui vale para dois termos, vale para qualquer um. Então, se eu botar mais B, mais E, não importa. Então, eu faço o comutador desse com esse, mais o comutador desse com esse. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer o comutador de x com a 0, mais o comutador de x com esse, mais o comutador de x com esse. Então, como eu vou escrever? Esqueci de colocar os aéreos, né? Só coloco, deixa eu lá, então, os aéreozinhos aqui. Então, a gente pode ficar fora porque... Isso, beleza. O AN pode ficar fora, porque o AN é uma constante, não tem problema nenhum de entrar, a derivada dele é uma constante, ele é completamente neutro. O que eu preciso basicamente calcular é esse comutador, x com Pn. E nós estamos observando como é que essa regra funciona. Então, primeiro, claro, para n igual a 0, quando pegar o primeiro termo, o termo livre, né, o termo independente do P é uma constante. Então, claro, x comuta com uma constante. Então, eu já posso, quando eu passo isso aqui para cá, quando eu passo esse comutador para fora, só sobra o 1, porque, claro, o x comuta com a 0. A 0 é uma constante, é um número, então, parâmetro. Então, x comuta com o número, com essa constante. Então, esse primeiro termo não existe. Então, eu já posso começar a contabilizar a partir do n igual a 1. Só vai começar a contar daqui, porque x com p não é 0, é IH cortado. X com P2 é 2IH cortado. X com P3 é 3IH cortado P2, e assim vai. Então, por exemplo, nós estamos compreendendo que tem uma regra de formação. Eu estou sempre pegando esse x, né, esse p aqui, e depois eu estou pegando essa derivada. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós já fizemos, deixa eu apagar isso aqui. Vamos só fazer para a gente ter certeza da regra da indução que está se formulando aí. Só para a gente ter certeza que tem uma regrinha nascendo aí. Vamos pegar o x com Q4, só para a gente... Então, não tem mistério. X com Q4. Olha só lembrar. Cada P tem menos IH cortado. Então, isso aqui é menos IH cortado, quarta potência. X, derivada quarta. Né? Imaginando que aqui sempre tem uma função possível. X derivada quarta do psi. Agora, menos P4. P4, então, vai produzir menos IH cortada, quarta potência. P4, 4 derivadas. Isso aqui é P4, X, psi. Então, esse X ele vai estar sempre sujeito a N derivadas. É o que a gente está observando que está acontecendo. Ele vai ter sempre essas N derivadas daqui, vão uma certa hora bater no X. Vamos bater lá. Então, a gente vai ver. Então, lá. Quando eu derivar, então tem que derivar 4 vezes. Então, como a gente fez ainda agora, vamos derivar a primeira vez, né? Primeira derivada de x psi vai dar psi mais x psi. Vamos tirar agora a segunda derivada. Psi' mais psi' vai dar 2, mais x psi 2'. Vamos tirar agora a terceira derivada. Então, vai ficar 2 psi' mais psi. Vai ficar 2 psi 2'. Aí, aqui, quando eu for tirar a derivada, vai produzir um outro psi 2'. Então, como a gente já estava vendo, estava nascendo lá 3 psi 2'. Mais x psi 3'. É isso? Isso, né? X psi 3'. Já estava acontecendo lá. E, então, quando eu tirei o computador de x com P3, basicamente é isso aqui, né? X com P3. E aí, vamos tirar 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Vamos tirar a quarta derivada, 3 psi, 3 linhas. E aqui é a mesma coisa. Produzir o psi, então vai ficar 4. Opa.
Então vocês estão vendo que esse n está se perpetuando. 4 psi 3 linhas. 1, 2, 3. Mais x psi 4 linhas. 1, 2, 3, 4. E aí a gente está vendo que esse termo que tem aqui, ó, tem psi 4 linhas aqui e psi 4 linhas aqui. Ó, com esse AB no sinal menos. Então esse termo aqui, ele sempre vai morrer no final. E vai sobrar para nós, na verdade, o que vai estar acontecendo é, eu vou precisar tirar, cada vez que essa derivada for atuando aqui, ela vai produzir uma derivada no x. Então é por isso que está aparecendo esse fator n aqui. Quando as 4 derivadas atuarem, vai estar sempre uma derivada atuando no x. Então, por exemplo, esse computador aqui, ele está dando para nós, então vamos lá, menos i, h cortado a quarta. Então tem esse sinal menos, aqui, sobrou isso aqui. Menos i, h cortada a quarta, derivada a quarta, aí sobraram 3 derivadas, 4, então, aqui, e aí 3 derivadas do psi, 3 derivadas do psi, então, que sobrou. Então, significa que no final de tudo isso aqui, aí no final dos cálculos todos eu posso apagar o psi, eu já fiz todas as operações, esse psi é apenas uma função auxiliar para eu fazer os cálculos, é uma função teste que a gente chama. Então ficaram essas 3 derivadas, e a gente sabe que cada derivada é i sobre h cortado p. Então aqui vai aparecer i sobre h cortado, a terceira potência, e um P3. A regra está se perpetuando como a gente vê. Um P usa o X e sobram sempre N menos 1 P's. Né? Então aqui sobrou 3, aqui sobraram 2, aqui sobrou 1 e aqui não sobrou 1. Então sobram sempre N menos 1 P's. E aí a gente vai ver, bom, menos I a quarta vale 1. Menos I a quarta vale 1. Então está aqui, H cortado a quarta. Esse H cortado, a terceira aqui, sobra um H cortado. Sempre está sobrando um H cortado, como a gente estava observando. I3 é menos I, né? Porque I3 é I2, que é menos 1, vezes I. Então I3 é menos I com menos 1, que dá I. Então vai ficar I, H cortado, o 4 e o P3. Então a gente está vendo, produz sempre um N e H cortado. E sobra um P com a potência N menos 1. Então a gente já está vendo que, na verdade, esse computador aqui já entendeu o mecanismo que está por trás. Ele vai produzir sempre aquelas constantes de tal maneira que tudo se junta para, no final, eu produzir. Eu vou produzir o fator N, a potência IH cortado. Então, o IH cortado, eu sempre vou ter um P só, e vai sobrar o IH cortado e uma potência P elevada a N. Certo? Então vamos escrever esse comutador da seguinte maneira. Então a gente chegou à conclusão que o comutador de x com esse polinômio P de P está dando para nós, está dando para nós esse somatório em N, que vai desde 1 até infinito, de AN. Agora, esse computador aqui, ele produziu um coeficiente N, um IH cortado e um P elevado a N menos 1. Certo? Tá? Agora vamos só arrumar a casa, arrumar o finalzinho. O IH cortado é uma constante, ele sai do somatório. É somatório aqui de IH cortado. E aí ficamos assim, somatório N, que vai desde 1 até infinito, do N a N, P elevado a N menos 1. Observe o seguinte, quem era o polinômio P? O polinômio P era isso aqui, ó, A0 mais A1P mais A2P2 mais A3P3 mais, né, blá blá blá, mais ANPN mais blá blá blá. É a estrutura geral. Se eu derivar, imagina que eu pego essa função aqui, vamos tirar a derivada dessa função em relação a isso aqui é um polinômio em P.
Se eu derivar esse polinômio em P, isso aqui é zero. Derivado de uma constante é zero. Se eu derivar, então isso aqui é o meu P de P. Meu polinômio em P. Suponhamos que eu pegasse a derivada desse polinômio P. Derivo o meu polinômio P de P em relação a P. Derivo em relação a P. P é uma variável. A zero é igual a zero. A derivada de A0 é zero. Então vai sobrar 1 a 1. Aqui vai sobrar 2 a 2P. Aqui vai sobrar 3 a 3P2. Então, o que vocês estão observando? Ó, N igual a 1, fica 1 a 1, sem potência de P. N igual a 2, 2 a 2P. N igual a 3, 3 a 3P2. Então, isso que está aqui, que nós produzimos aqui, nada mais é do que o P' de P. Certo? É simplesmente a derivada. Então, no final de tudo, a gente pode escrever que esse comutador, o comutador de x, com um polinômio qualquer do momento, ele dá para nós como resultado IH cortado. E aqui aparece a derivada desse polinômio em relação ao momento. Certo? Então, podemos guardar esse resultado. Ele não é trivial, mas também não é difícil, mas é só para quem está fazendo pela primeira vez, não é óbvio, né? Só por isso que eu quis fazer isso um pouquinho de detalhe. Mas o que é a mensagem, né, que a gente está deixando disso tudo, deixa eu botar isso aqui, a mensagem que a gente está deixando disso tudo é que na mecânica quântica nós temos agora que aprender a trabalhar, né, com variáveis dinâmicas, né? Variáveis dinâmicas são posição, momento, outras coordenadas que possam definir o problema. Mas a gente está trabalhando com variáveis dinâmicas que agora não acham mútuo entre si. O produto de objetos deixa de ser comutativo, então a gente passa a usar a não comutatividade. A não comutatividade, ela está ligada ao fato de eu ter um computador básico. Opa, bom dia. De eu ter um computador básico de X, certo? Então, essa seria, a gente estaria fazendo aqueles exercícios da aula passada. Eu vou deixar, então, só para vocês trabalharem. Vamos fazer mais umzinho e eu vou parar por aqui para a gente dar um descansinho aí, né? Então, isso tudo com uma variável só, fazendo tudo X, uma coordenada X, um momento P. Imagina que o meu problema seja agora tridimensional. Se eu estiver trabalhando não mais com a posição, com uma posição, quer dizer, unidimensional, mas um vetor posição. E o meu momento é o operador de momento. Então, nós tínhamos visto na aula passada que, no caso, por exemplo, mais de uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, o operador de momento é menos I, H cortado, e o que é derivada vira o gradiente. Então, essa é a expressão que a gente tem agora para o operador de momento quando eu estou lidando com mais dimensões. Então, eu tenho a coordenada agora, ela tem um índice I, quer dizer, eu tenho 1, 2, 3, coordenada x1, coordenada x2, coordenada x3. Se eu tiver em quantas dimensões eu quiser, se eu tiver em 5 dimensões, eu tenho x1, x2, x3, x4, x5, não importa. E o momento, ele vai ser também, as componentes do momento vão ser menos I, H cortado, a derivada em relação à correspondente posição, xi. Né? O operador de momento, ele é o gradiente. Então, o gradiente ele deriva em relação à primeira coordenada, deriva em relação à segunda coordenada, deriva em relação à terceira coordenada. Então, essa aqui seria a versão do princípio da correspondência quando eu tiver mais dimensões. Eu não estou agora com um problema unidimensional. Eu posso estar com um problema bidimensional, eu posso estar com um problema tridimensional, quadridimensional. Esse I é o índice que varre as coordenadas do espaço que eu estou considerando. Em princípio, eu posso fazer esse cálculo em N dimensões. Né? A maioria das vezes a gente está trabalhando em 3 dimensões, ou em 1 dimensão, ou em 2 dimensões, como a gente já falou em aulas anteriores, no curso passado. Hoje em dia existe uma atividade muito intensa de física em 2 dimensões, né? 2 dimensões planares, né? 2 coordenadas planares, x e y. São problemas ligados àquela chamada
física de baixa dimensionalidade, sistemas de matéria condensada de baixa dimensionalidade, como a gente estuda efeito Hall quântico, efeito Hall quântico de spin, estuda supercondutividade, grafeno. Então, essa física que é planar, duas dimensões. Então, eu posso fazer o meu problema em duas dimensões, com x e com y. Eu posso fazer o meu problema em três dimensões, com x, y, z. Ou eu posso fazer o meu problema em quatro dimensões, x, y, z, não importa. Então, essa regra aqui de correspondência, né, que estabelece uma extensão do princípio da correspondência para N dimensões, ela funciona desse modo. O operador de momento, em qualquer dimensão que eu estiver, ele vai ser menos I H cortado e o operador de gradiente. Então, eu agora vou fazer a mesma coisa. Se eu tiver que calcular o computador, agora a posição, ela não tem uma componente só, ela é um xi. E o momento vai ter componente que não precisa ser o mesmo I, pode ser um PJ. Eu estou pegando o comutador entre a iésima componente da posição e a jésima componente do momento. Então, isso aqui vai ser a minha regra básica agora se eu estou em mais dimensões. Quando eu tinha uma dimensão apenas, era XP. Isso aqui dava para nós IH cortado. Agora, se eu tiver a iésima componente da posição e a jésima componente do momento, eu vou ter que recalcular isso aqui. Foi claro, então a gente vai fazer a regra do computador. A regra do computador é xi PJ menos PJX. Não tem que mudar nada, segue sempre a definição. Calcular o computador. Aí imaginar, o computador, o momento, ele é sempre derivado. Então agora, isso aqui significa a derivada em relação à jésima componente da posição. Então esse termo aqui vai ficar menos IH cortado, que vem do operador de momento. Aí vamos ter xi derivada em relação a xj. E aqui vai ficar mais IH cortado, a derivada em relação a xj do xi. Então, imaginar, mesma história, isso aqui é sempre operador de derivada. Então, tem que imaginar que existe sempre uma função teste, onde a derivada tem que atuar. A derivada tem que atuar sempre em uma função. Então, a gente sempre coloca uma função teste para a derivada poder atuar. Lá no final de todo o jogo, a gente retira a função teste. Então, tem uma função teste, psi aqui. Então, tem um psi aqui e tem um psi aqui. Aí, aqui é a mesma coisa. Derivada do produto. Então, esse segundo termo aqui, eu vou escrever desse modo. Derivada do primeiro vai ficar IH cortado. A derivada de xi em relação a xj, essa derivada vai ser zero sempre que o i for diferente de j. Por exemplo, a derivada de y em relação a x é zero. A derivada de z em relação a y é zero. Então, sempre que o i for diferente de j, essa derivada está zero, porque a coordenada xi não depende da coordenada xj, que é diferente dela. Isso aqui só vai não ser zero quando esse i for o mesmo que o i, o j for igual ao i. Eu vou derivar xi em relação a xi. Então, nós já sabemos essa regra. Qual é o operador, qual é o símbolo matemático que eu coloco para descrever um objeto que é zero quando i é diferente de j e que é 1 quando i é igual a j. O deltazinho de crônica, né? Então isso aqui vai produzir um delta em J. Psi. E aí agora mais I H cortado, xi derivado em relação a xj do psi. Então, esse termo aqui cancela esse. Então sobra no final essa operação, esse resultado aqui. Então, agora, no final, eu tiro a função teste. Então, isso aqui significa que esse computador, ele dá simplesmente IH cortado, delta e J. Agora aparece um elemento novo. Por quê? Se o I for diferente de J, isso aqui dá zero. Então, x, I, PJ comutam quando o I é diferente de J. Mas quando o I for igual a J, não. Porque essa derivada aqui pode comer esse x aqui para dar 1. Então, na mecânica quântica, sempre que eu estiver multiplicando a iésima componente da posição pela jésima componente do momento, isso aqui é verdade, isso aqui é a mesma coisa que PJ vezes xi, um passa pelo outro sempre que o i for diferente de j. Mas quando o i for igual a j, não. Então a regra que eu tenho que usar é essa aqui, ó, xi PJ é igual a PJ xi
I H cortado é o QJ. Essa é a relação correta. Por quê? Se o I for diferente de J, isso aqui automaticamente é zero. Aí isso aqui acontece. Mas se o I for igual a J, isso aqui vale 1. Então, se o I for igual a J, eu tenho XI com PI é igual a PI com XI, fica igual ao problema unidimensional. Então, essa regra aqui vai ser a regra de comutação básica da mecânica quântica, sempre que a gente estiver lidando com problemas que tenham mais de uma dimensão. Pode ser 2 dimensões, 3 dimensões, não importa, mas tem que ter mais de uma dimensão para eu poder introduzir. Porque aí, certamente, a coordenada que está aqui não necessariamente é a coordenada que está aqui. Em uma dimensão, certamente isso acontece. O x que está aqui é o ddx que está aqui, porque eu só tenho uma coordenada. Mas em mais dimensões, não, eu posso pegar o y aqui e o z aqui. Então, elas são diferentes, aí daria zero. Então, é só para lembrar isso. Então, feito isso, conhecida essa regra básica, eu vou deixar as seguintes relações de comutação para vocês fazerem como exercício para treinar. Seria isso aqui, ó. Calcular comutador de xi, x2, vou colocar assim, com pi, a iésima componente do momento. Fazer uma coisa que a gente fez até agora, calcular o x2 com P2. Então, lembrem-se que P agora é menos I, H cortado, gradiente. P2 é P, escalar P. Então, é menos I, H cortado ao quadrado, gradiente, escalar, gradiente. A gente sabe que a divergência do gradiente é o laplaciano. Então, o operador de momento ao quadrado é menos H cortado ao quadrado, laplaciano. Vamos escrever desse modo. Então, vamos calcular isso aqui. E aí eu vou deixar também para vocês fazerem exercícios semelhantes àqueles que eu tinha colocado aqui. Deixa eu colocar aqui. Uma função f. Uma função f agora, que depende das coordenadas espaciais, uma função f do vetor x, e aqui a iésima componente do momento. E aí fazer aqui também algo semelhante, como a gente tinha feito ainda agora. Se eu pegar o comutador da iésima componente disso aqui, um f, uma função f, vamos fazer uma função Pj. Esse computador, deixa eu pegar um outro aqui. X2 como vocês quiserem. Vamos fazer esse aqui também, f de x. Antes desse aqui, vou fazer esse aqui. F de x. Computador com P2. Momento ao quadrado. Lembrar que o momento ao quadrado, né? É isso aqui. Vocês podem imaginar sempre o momento ao quadrado. Vocês podem pensar, lembrando da nossa regra da soma, isso aqui é a mesma coisa que PI, PI. PI, PI. P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, mais P3 ao quadrado. Vou fazer esse aqui, vou fazer esse aqui. Vou pegar, se eu pegar a iésima componente da posição, se quiser, o comutador, vou mandar aqui um polinômio P, como a gente fez agora, que é o exercício do polinômio, da J-ésima componente do momento. Da J-ésima componente do momento. Isso aqui em contraste. Então, vai fazer esses exercícios, deixa o seu comentário aqui para vocês fazerem em casa. São 11h20, a gente retoma às 11h30, tá bom? Um break.